Ultimamente eu tenho passado muito mais tempo dentro de casa trabalhando, porque a maioria dos meus projetos está em desenvolvimento ou em roteirização, então eu não tenho a necessidade de sair de casa. Então eu queria transformar o meu espaço em algo mais visualmente criativo. Como você pode ver, a maioria das paredes são brancas beges. E eu também quero que essa decoração reflita a minha idade, porque quando eu mudei pra cá eu era muito novinha, então os meus gostos mudaram com esses anos. E eu acho que aos poucos eu tô conseguindo colocar um pouco dessa minha criatividade misturada com a minha maturidade, que são alguns elementos, por exemplo, o que segura os meus livros é Legos do Harry Potter. Eu tenho um vaso de flores de origami, porque, primeiramente, eu não sou muito boa com plantas. Então eu falei, por que não fazer a minha versão origami plantas? Eu só tenho uma planta e ela é um bambu, porque é fácil de cuidar. Eu tenho 2 elementos que refletem cinema aqui em casa, que um é o pôster de Pinóquio, do Del Toro, que eu achei lindo quando eu vi. E o outro é meio, não é exatamente um pôster, mas é uma imagem meio grande de frames do filme da Emília Pérez, que eu ganhei quando eu fui assistir o filme no cinema. Não me julguem, apesar das grandes críticas ao filme, a imagem que eles deram pra gente é super legal. E eu acho que eu só vou trocar quando eu for trocar por um pôster dos meus filmes. Então tem 3 paredes que eu quero fazer alguma coisa hoje, e eu vou te mostrar como eu cheguei a essa conclusão do que colocar em cada parede. O primeiro lugar que eu quero fazer alguma coisa é na minha área principal de trabalho. Antigamente eu tinha um monte de post-its aqui na parede, que era como eu me organizava. Só que eu mudei os meus sistemas e aí eu me livrei dos post-its. E agora tá meio vazio essa área, pelo menos é a minha percepção. A ideia que eu tive foi de comprar esses quadrinhos para colocar os playbills. Esses são aqueles livretos que eles dão para você quando você vai assistir uma peça ou um musical na Broadway. Ano passado, eu passei 3 meses em Nova York e eu assisti 7 peças e musicais. E eu queria eternizar esse momento da minha vida de alguma maneira, porque foi um momento bem legal, assim. Eu morei o tempo todo aqui, eu tô nos Estados Unidos, em Los Angeles, e passar esses 3 meses lá foi legal. E eu queria ter alguma coisa visível que me lembre desses 3 meses. E eu gostei da ideia de enquadrar esses livretos porque ele mistura um pouco a ideia de memória e arte. Esse aqui é o segundo lugar que eu quero pendurar coisas, mas vai ser só 2 coisas e vai ser mais fácil porque elas já existem na minha casa. Eu só vou modificar o lugar que elas vão viver. Uma é uma ilustração feita pela minha amiga, de mim, e a outra é uma plaquinha com o meu nome, que veio de Maranhão, que o meu amigo que morava lá me deu. Então vai ficar como o meu cantinho. Por último, essa parede gigantesca vazia atrás do meu sofá. Antes eu tinha páginas de revista com propaganda de séries e filmes. E eu gostava bastante dela, mas quando a gente foi fazer um curta aqui na minha casa, eu tive que tirar elas porque não fazia sentido pro curta. E eu achei que estava na hora de mudar um pouco a estética do meu apartamento. Eu quero colocar 2 quadros ali, que eu já tenho as molduras, mas eu estava procurando por alguma arte que eu gostasse muito e, honestamente, eu não encontrei nada que fosse a minha vibe. Então eu resolvi fazer a minha própria arte, né? Porque quem vai conseguir fazer uma coisa mais eu do que eu mesma? Eu sou obcecada por Percy Jackson, mitologia grega, e estou obcecada pela série. Então eu pensei em fazer alguma coisa inspirada, não em Percy Jackson necessariamente, porque já basta ter os livros pela minha casa, mas eu queria fazer alguma coisa relacionada à mitologia. Eu decidi focar em 2 deuses, que no caso é o Hermes e a Afrodite, e o motivo disso tem uma lógica. Eu peguei um pouco de astrologia nesse caso, já que estamos indo para o misticismo. Eu sou touro e Vênus é o planeta que rege touro. E Vênus é o representante romano da Afrodite. E eu nasci numa quarta-feira, e quarta-feira é o dia de Mercúrio. E Mercúrio é a representação romana de Hermes. Então, por isso que eu decidi isso. E eu também imprimi os planetas
né? Porque daí tem a representação planetária e a representação mitológica. E todas essas imagens estão em domínio público ou podem ser usadas gratuitamente. Eu não quero usar a arte de ninguém, né? Porque eu acho que cada um tem que ter os seus direitos ali. Então, eu usei o Pexels para a maioria das imagens. E para os planetas, eu usei as imagens da NASA. Que curiosidade! Imagens que vêm de órgãos públicos nos Estados Unidos, você pode usar elas gratuitamente, porque é considerado domínio público. Então, dica pra vida: você pode usar fotinhos da NASA para os seus trabalhos. Às vezes a gente não consegue criar, não porque a gente não é criativo ou tá com algum tipo de bloqueio. Às vezes simplesmente porque a gente está num espaço que não estimula a gente a criar. Às vezes sair de casa, ir para um café, uma biblioteca, alguma coisa do tipo, talvez ajude a entrar nessa mentalidade criativa, porque você tá vendo coisas novas. E por isso que talvez seja interessante trazer um pouco dessa novidade visual, criatividade visual para dentro da sua própria casa, para você criar a sua própria inspiração. Além do aspecto de redecorar a minha casa, trazer mais essa criatividade visual para ela, também teve o aspecto do processo criativo. Como eu decidi criar essas coisas, por que elas estão aqui. E eu espero que ter elas na minha cara o tempo todo me ajude a criar mais inspiração e me ajude a criar em geral. Porque o seu espaço tem que funcionar para você. E se você é uma pessoa criativa, por que não externalizar essa criatividade?